Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, eu vou introduzir aqui o webinar de hoje, que é sobre criar valor através da governança no pós-crise. Esse webinar vai contar com uma tradução simultânea, pois nós temos uma pessoa, um convidado aqui, que é o Edward. Ele vai fazer a parte da discussão em inglês, então nós vamos contar com uma tradução simultânea e hoje eu vou explicar para vocês como funciona, como vocês podem ajustar nas suas telas para escutarem exatamente na língua que vocês preferirem. Okay? So first of all, good morning for everybody who's outside of Brazil. Welcome to our webinar for today. We will talk about the value creation through the governance after the crisis or after the pandemic times. So this is a multilinguistic webinar, so we will count on 2 languages and we will count with simultaneous translation. And we hope you to enjoy this webinar, and I'll just pass through these instructions as you can switch from one language to another. Okay? Então, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção na tela. Nós temos a instrução que no lado direito abaixo, vocês vão ver um globo, né, que está escrito interpretação, e neles vocês podem escolher em qual canal vocês gostariam de ouvir o webinar. Tá? Existem as opções de off, que é quando você não vai ouvir nada. A opção de English, que você vai ouvir apenas as discussões em inglês, ou português, que é apenas as discussões em português. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, nos mande uma mensagem aqui através do chat. So here, the translation instructions, it's very easy to find here in the bottom right side of the page. You will find this globe as interpretation, and you can switch from English or Portuguese language for you to listen to this webinar. I hope everyone enjoy this webinar, and we are very glad to have you all here. Ok? Bom, então gostaria de dar boas-vindas aqui para 3 pessoas a quem eu conheço bem e sou muito familiarizado. São 3 líderes muito importantes aqui na questão da governança, principalmente em famílias empresárias. Gostaria de dar as boas-vindas para o João Bosco, que é sócio da Cambridge Family Enterprise Group, para o Daniel Maranhão, que é CEO da Grant Thornton no Brasil, e para o Edward Thiessen, que é o CEO da Trusted Family, que está colocado lá na Bélgica ou Londres. Ele fica entre as duas cidades. Então, por favor, João, se você quiser começar explicando um pouquinho do que a gente vai falar hoje, e também apresentando um pouco quem é a Cambridge. Então, um bom webinar a todos. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado pela participação de todos que estão nos ouvindo. E nós escolhemos esse tema para discutir com vocês, porque achamos que era muito apropriado. E há cerca de uns 3 meses atrás, eu estava falando com um conselheiro no sul do Brasil, e ele me disse, a dificuldade aqui, às vezes, na nossa região, é demonstrar que governança cria valor. E aquilo me incomodou um pouco, né? Eu falei, mas como é possível que as pessoas ainda possam ter dúvidas? E por isso nós trouxemos esse tema para poder debater com vocês sobre a criação de valor através da governança.
e vamos colocar aqui uma série de conceitos bastante simples. O primeiro deles é entender o que é governança, não é? Pode passar aí para mim? Governança é uma palavra que vem do grego, né? E significa guiar, né? E governança é o nome que se dá a um sistema de estrutura, processos, regras, sistemas de gestão que controlam uma organização, né? A governança ela é complementada pela gestão e pela liderança. Então, a governança em si, ela não funciona se você não tem um sistema de gestão sólido e liderança para fazer o sistema funcionar. E um bom sistema de governança, como todos sabem, reduz riscos, fortalece a estabilidade e a adaptação da empresa. Então, governança é uma definição abrangente de uma boa gestão. E empresas que possuem uma governança estruturada são empresas mais valorizadas. E de uma maneira bem rápida, assim, eu fui olhar nos últimos 12 meses alguns exemplos concretos em que nós participamos de criação de valor. Primeiro, uma empresa de distribuição de combustível, em que eu até participo lá do conselho, que foi adquirida por um investidor estrangeiro e pagou um prêmio bastante interessante. E essa mesma empresa estrangeira tinha olhado várias empresas no Brasil, até maiores, mas decidiu não investir nessas outras empresas, mas investir nessa empresa específica que tinha uma governança estruturada e o processo de due diligence foi bem rápido, porque tinha muito pouco passivo tributário e passivo trabalhista. Então, essa empresa que tinha uma governança estruturada acabou viabilizando um negócio que foi muito interessante para os acionistas. No mês passado, eu estava falando com uma empresa também do Sul, e o acionista principal falou: nós sempre trabalhamos em governança, mas a gente não tinha ideia de quão importante era. Quando nós iniciamos a discussão com um investidor estrangeiro que comprou parte da nossa empresa, é que nós vimos o tanto que a governança era importante, porque ele pagou um prêmio maior do que outras empresas similares que ele também estava considerando investir, porque nós tínhamos uma governança estruturada. Então, falou, desde então, eu e meus outros sócios passamos a ter a governança como nossa Bíblia fundamental, porque a gente sabe que cria muito valor. Há um mês atrás, nós tivemos uma discussão com o diretor de suprimentos de uma empresa de máquina agrícola. O setor de agronegócio no Brasil vai muito bem. E esse fabricante de máquinas agrícolas nos disse que ele estava com a produção de 2020 toda vendida e já estava vendendo a sua produção de 2021, mas ele tinha um gargalo no sistema dele, que eram os fornecedores de peças. E quando questionamos a razão disso, ele disse porque alguns fornecedores não têm uma governança bem estruturada. E nós pedimos a ele um bom exemplo, ele nos passou de empresas que atendiam bem, nós fomos entrevistar lá o CEO e falou, o que você tem de diferente? Ele falou, nós temos uma governança estruturada e quando veio a crise, alguns acionistas queriam que a gente reduzisse rapidamente a força de trabalho, nós preparamos um plano de ação, fomos ao conselho, discutimos e o conselho nos suportou. Ao passo que aqueles outros fornecedores em que não tinham uma governança e era decisão de uma pessoa só, acabaram demitindo muita gente e agora não conseguem suprir mais a demanda que está vindo e estão perdendo pedidos, né? Nós temos um outro cliente lá no Sul, que é uma empresa da área de energia, que teve os resultados do trimestre publicados
e os resultados do trimestre, apesar da pandemia, da Covid e tudo mais, foram bem superiores ao trimestre anterior. A empresa continuou crescendo, gerando caixa, gerando rentabilidade, e na entrevista que fizemos lá com os acionistas, eles colocaram que a razão para isso era, e que foi um bom teste para eles, foi uma estratégia consolidada e uma governança bem estruturada. Então, segundo eles, os bons resultados estão vindo dessas duas fontes. Nós temos também uma outra empresa com quem trabalhamos no setor de produção de etanol, que é um setor que sofreu bastante nos últimos tempos, com queda de petróleo, redução de demanda, e que a empresa se saiu muito bem. E quando discutimos com o CEO por que tinham passado tão bem pela crise, a colocação dele foi que tem um conselho bem estruturado, um conselho independente, onde tem os acionistas participantes, e que facilitou muito a rapidez das decisões, né? Então, durante a crise, a gente pôde ver que empresas que tinham uma governança estruturada, um sistema bem estruturado, se saíram muito melhores, né? No Brasil, hoje, nós temos 43 empresas com pedidos na Bolsa de Valores para abertura de capital. E você não consegue fazer uma abertura de capital se você não tiver um sistema de governança bem estruturado. Então, se você, empresário, tem uma aspiração de um dia fazer uma abertura de capital, que é o que está na mídia todo dia, você tem que pensar numa governança estruturada, você tem que pensar num sistema de controle bem estruturado, que nós vamos cobrir isso hoje através do Daniel. E então são pontos importantes na governança. Então, para mim, especialmente João Bosco, você está no mudo. Então, para mim, governança é algo que cria muito valor. E o que é governança? O que é uma boa governança? Uma boa governança é montar um conselho, convidar meia dúzia de amigos, fazer uns protocolos, e isso está estruturado? Não. Governança é muito mais do que isso, né? Uma boa governança passa, primeiro, pelo alinhamento dos acionistas quanto à estratégia futura de crescimento, né? Então, nós temos os acionistas alinhados, como vamos crescer, onde vamos crescer, que segmentos nós vamos atuar. Nós temos um processo de sucessão bem estruturado, com formação de herdeiros e executivos. Existem muitas empresas familiares em que o valor da empresa está deprimido, porque às vezes a empresa depende de uma pessoa só. Como também existem muitas empresas familiares no Brasil que são colocadas à venda porque não tem herdeiro preparado, não tem sucessor preparado. Então, uma boa governança passa pela estruturação do processo de sucessão e passa pela formação de sucessores. Também uma boa governança precisa ter os acionistas unidos em torno de uma aspiração comum. O que queremos no futuro? Para onde queremos crescer? Nós queremos continuar unidos como acionistas? Que segmentos nós vamos investir? Aonde estão as nossas habilidades? Onde é que os setores que nós conhecemos bem e como vamos crescer, né? Nós costumamos fazer um exercício bastante interessante com as empresas familiares de definir o que a gente chama de estratégia do acionista controlador, né? O que queremos? Para onde vamos? Nós queremos ter um sócio? Vamos continuar unidos? Vamos ter o controle da empresa? O que é que nós queremos como aspiração comum? E isso é extremamente importante. E por fim, um sistema de boa governança requer um sistema de gestão eficaz.
compatível com as normas legais e valores dos fundadores. Nós vamos abordar isso hoje na parte de gestão também. E uma governança também eficaz passa por um conselho de administração eficaz e independente. Independente porque o conselho de administração tem que decidir o que é melhor para a empresa e não aquilo que às vezes o acionista controlador quer, né? Então, conselhos de administração eficazes, eles dão qualidade às decisões, seja as decisões, o processo de comunicação com os acionistas, como o processo de comunicação com o CEO e com os gestores, né? O conselho de administração também, ele está sempre questionando e estruturando a estratégia de crescimento e revisão do portfólio para a criação de valor. Muitas vezes, nas famílias empresárias, existem negócios dentro do portfólio que são negócios que estão perdendo caixa, mas como é algo que o fundador iniciou, ninguém quer mexer. Então, é papel do conselho de administração sempre questionar e ver o que está gerando valor, que está na hora de sair de alguns negócios e entrar em outros. E, principalmente, o conselho tem que estar identificando os sinais de mudança e alinhando a visão do futuro, né? Conselho de administração que passa todo o tempo dedicado à rotina de avaliação dos resultados não é um conselho eficaz. O conselho tem que olhar para frente, tem que fazer sempre, junto com os acionistas, a leitura dos sinais e realinhar a visão de futuro, né? Então, isso é uma governança eficaz. E uma governança eficaz também precisa de ter uma comunicação efetiva e ágil, né? Então, essa comunicação efetiva entre as diversas estruturas, entre acionistas, executivos, famílias, né? Essa comunicação efetiva é fundamental e é o tema que eu agora vou passar para o Edward para poder comentar. João Bosco, eu só queria, antes de passar para o Edward comentar sobre comunicação, veio uma pergunta aqui, infelizmente não sei de quem que é, mas a pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber como é possível implementar uma governança eficaz mesmo no meio da crise, mesmo ao pós-crise. Eu acho que a crise é o melhor momento para implantar uma governança, porque você começa a trazer mais pessoas para participar da decisão e você estrutura as suas decisões de uma forma muito melhor, né? Então, todas as empresas em que nós interagimos, que tem uma governança e tem um conselho, normalmente toma melhores decisões do que empresas que têm uma pessoa só tomando decisão. Então, na hora da crise, é uma boa hora para instalar um sistema de governança eficaz. Cria valor. Legal, obrigado. Agora sim, vamos passar então para o Edward, falando especificamente de crise. Edward, por favor, o que você tem visto aí dentro das famílias que você atende no mundo? Fique à vontade. Great. Well, hello everyone. Great to see you all virtually. I'm calling in from London. I would like to thank Daniel and Joao to be here with me today, and Fabio and my team at Trusted Family to make this happen. Very exciting to have live translation all together. So for those of you who don't know me, I'm Edward Thiessen. I'm a 5th generation member of a Belgian family that's active in building materials. So we still own several companies that are active globally. And so out of that own family experience, I've learned a lot about governance and structuring the family and the shareholders and keeping the family together, because being 5th generation, we've been through quite a few transitions. And then professionally, I created a company called Trusted Family
which was actually started as a project for my own family because my family is quite complex. I built this governance system, this digital governance system, initially just for my own family. And then very quickly we realized that everyone had the same problem. And so we turned it into a company. And now we have 144 large family businesses all over the world using it. And so, you know, we're very excited to partner with Daniel and Joao to also bring that experience to Brazil. And what I'm going to talk about today is some of the trends we're seeing across these 144 families and how they have reacted, you know, since the pandemic, you know, started, because it's, you know, it's a huge event. There's a health crisis, there's an economic crisis, and in certain countries also a political crisis. And so the shock that many family businesses and family offices are feeling is really, really big, right? So if you take a step back, we think there's probably 6 main things that, that has really affected the governance of many of the families that we work with. One is, you know, obviously it's been very hard to arrange in-person meetings with all the global travel restrictions and the health concerns. And so suddenly a lot of families are used to have in-person meetings to have critical discussions, and that couldn't happen anymore, right? The second topic is obviously the high degree of uncertainty surrounding the risk of family members contracting COVID. You know, specifically family leaders who tend to be, you know, somewhat older family members, because of the virus, well, they had to be very careful in terms of where they were going, which risks they were taking, how much they're traveling, and with how many people they're interacting, right? And so obviously that's affecting the governance of, you know, many of the families that we work with. The third topic is there's a huge amount of pressure. I mean, the uncertainty in which we live on today is unprecedented. And so if you're the CEO, chairman of a large family-owned company, you have to make decisions today, tomorrow, in 2 weeks, in 1 month. But there's so much uncertainty because we don't know how long the pandemic is going to last. We don't know how governments are going to react. And so there's just a lot of uncertainty, and the decisions are just major, right? And so it's very difficult for these key family leaders to make the good decisions. And some will be good decisions, so, you know, some might not be the good decisions. Time will tell. The fourth topic is actually, well, how do you adapt your governance if you can't meet physically anymore? And how do you share information that's very sensitive because you have to take very important decisions quickly, but you can't meet physically, right? And so what are the technology tools that are going to help you to make these right decisions, to make sure that everyone is involved, that everyone has access to the right information at the right time without compromising security? I know a lot of families, you know, rely on email, but if you send an email with sensitive documents to 10 people, these 10 documents can easily be forwarded left and right. And that, you know, if it's very sensitive documents with important topics being discussed, you don't want to have leaks before a decision is actually taken. The fifth topic is actually managing the family dynamics. Because in a family, when you're second, third, fourth generation, some people have an active role and others don't have an active role. And so how do you make sure that the dynamics between the people that have an active role and the people that don't have an active role remain good? Because that's going to be the challenge. You know, some decisions taken by the active ones will be good ones, some will be less good ones, right? But the non-active family members might use that to say, hey, I didn't know about this, I didn't know about that, I didn't have access to that information, why was this decision taken? And so the transparency is extremely important, certainly now, because if you can't meet people physically, a lot of informal communication doesn't happen anymore because you don't have this, you know, dinner conversations on a Sunday evening. And so indeed, keeping everyone up to date, again, it depends if the whole family lives in the same city, or, you know, if they're spread out, you know, maybe the kids are studying abroad and we're stuck in a country and couldn't fly back easily. You know, these are some of the 6 big trends, you know, we've seen across many of the families that we work with. Next slide, please. And so what are the 3 big things that families have been doing to react and to adapt their governance? You know, the 3 big topics is cohesion. How do you keep the family together and the shareholder group together so that the stability of the family and the business doesn't get affected?
because if the family starts fighting, it can create a lot of challenges and a lot of issues down the line, right? And so linked to that, you need good communication and good collaboration so that the right decisions are taken and that you have a fair process. So obviously a lot of families have, transitioned their board meetings and their shareholder meetings to a virtual format. And we've really recommended to families, don't cancel your meetings. If you can't have a meeting in person, make it a virtual meeting. And there are a lot of tools today like Zoom and others where you can create really engaging virtual meetings to make sure that the important conversations are still happening, right? I think many families also did risk scenario planning because there's so much uncertainty. We don't know what's going to happen, but you can build different scenarios of the things that could happen and based on that plan for different outcomes. And then specifically around succession, what happens if some key managers of the business or some key directors or family members contract COVID and have a more serious health impact, right? You need to be prepared for it as a family. And it's a strange topic because we rarely talk about it, but it's never been more real than now, right? And so I think a lot of families have actually had some of these awkward conversations. On the communication side, really increasing the frequency of communication. And it's fine to communicate even about uncertainty. You can say, this is what we know, this is what we don't know, but making sure that there is a frequent flow of information, make sure that, in 3 months' time or 6 months' time, family members cannot complain, I didn't know about this, I didn't know about that. So a lot of our CEOs and chairmen, they make a weekly or bi-weekly or monthly update to the whole family and the shareholders to make sure that everyone can follow what's happening, which decisions are being made, for which reasons, and how the business is affected, right? Many families have obviously, implemented technology solutions such as Trusted Family and others to really bring their governance online, to be able to share very important board documents and decisions and financials and scenarios, with all their key stakeholders in a secure way. And then I think finally, we've seen two topics. On the philanthropic side, obviously a lot of families that we work with are very active on the philanthropic side as well. And so they've been much more active there as well, because suddenly the needs of the foundations and the organizations they support have changed because they're also affected by the pandemic. And then finally, we've seen a lot of families give more responsibilities to some of their next generation members because the pandemic is still around and it's probably going to last, still quite a bit of time. And so a lot of businesses are accelerating their transition to digital. And what a lot of families realize is, often their next generation members have probably more experience with digital than the more senior family members. And so that's really been a trend that we've seen as well. Fala, Maria. Bom dia a todos os participantes. Aí agradecer também o João, o Fábio e o Eduardo por esse convite, a participação nesse webinar aqui de grande valor agregado para as companhias e empresas familiares no tópico governança, que, como o João comentou, é de grande valia numa empresa em termos de gestão e principalmente quando se abate uma crise, né? E o tópico que eu vou estar cobrindo hoje aqui com vocês dois principais assuntos. Um é a questão do compliance, né? Uma visão um pouco mais interna dentro da companhia, mas aonde tem que ser coberto e analisado pelos próprios donos da companhia, pelos os advisors da companhia, conselheiros e pela própria gestão, diretor e CEO, né? Dá mudar, por favor, Fábio, slide. São uma forma um compliance necessário em termos da boa governança da companhia e relacionamento com o próprio mercado, do ponto de vista clientes, fornecedores, até entidade, governo, porque é um novo mundo, né? São transformações que as companhias, o mercado brasileiro tem passado, está numa transformação contínua e uma transformação para melhor, né? E aqui eu quis trazer 4 exemplos aqui para vocês do ponto de vista de compliance
ele é um diferencial competitivo para as companhias que já vem implementando. Eu acho que uma certa maioria já tem algum compliance relacionado a essas leis implementadas, porque é um diferencial do ponto de vista, eu vou comentar um pouco mais adiante, em termos até de concorrência, né? Então, nós pegamos aqui a primeira lei, que é a 12846, que nós estamos falando já é bem conhecida como a lei de anticorrupção, a combate à corrupção. Essa lei, só pensando um pouquinho, foi implementada acho que 3, 4 anos atrás, mais ou menos 3, 4 anos atrás, e ela foi implementada por quê? Por uma questão meramente que o governo brasileiro achou que deveria ter uma questão de combate à corrupção. Sim, mas por uma força muito maior que vem da comunidade internacional, de bancos internacionais, para fazer negócio com o Brasil, fazer negócio com as empresas brasileiras, era necessário que o Brasil implementasse essa lei anticorrupção. Então, de novo, o Brasil entrou nesse cenário global de negociações com empresas internacionais, aumentou está aumentando cada vez mais, e relacionamentos com bancos e governos internacionais. Para isso, essa lei de corrupção é extremamente essencial, né? E do ponto de vista da empresa em si, ela necessita ter um processo implementado em termos de políticas para os funcionários de como agir na empresa, tendo conhecimento e a proibição quanto à questão do combate à corrupção, né? Estou falando aqui as empresas que têm, com certeza, não são todas, mas as empresas que têm relacionamento, algum tipo de relacionamento com entidade governamental, né? Mas eu posso dar um exemplo, tá? Aqui muito simples, qualquer uma pode estar envolvida. Se alguém está transportando alguma mercadoria por uma transportadora, seja um caminhão próprio ou uma transportadora terceirizada, e é parado na estrada por algum motivo para tomar penalidade, e o motorista oferece uma propina para o guarda rodoviária, isso está dentro já do aspecto da abrangência da lei de corrupção, né? E a empresa ela pode, por esse delito de pagamento de uma multa na estrada, entrar dentro de uma lei de anticorrupção e ser processada e, ao final, pagar multas milionárias, né? E aqui eu posso também, como vocês todos têm acompanhado, em termos de lei de corrupção, seja qual empresa que está em mídia, que foi pega, está discutindo. Ontem está discutindo não é cliente nosso do ponto de vista de auditoria, estão assessorando ele do ponto de vista de forensic, que também foi pego em lei de corrupção, está discutindo o acordo de leniência. Então, cada vez mais há vamos falar assim, um processo em termos de investigação, né, quanto à questão do combate à corrupção pelo governo brasileiro, né? E as empresas têm que estar preparadas, por mais que, e quando eu digo preparada, não é que a empresa, a alta gestão da companhia, em termos de governança, ela permita isso, né? Ela pode estar internamente dizendo que ela não faz e é contra qualquer lei de corrupção, mas algum funcionário desavisado ou não alinhado com a companhia pode, porventura, praticar um ato. Então, dentro do compliance da companhia, é necessário ter uma política de governança e treinamento de combate à lei de corrupção, né? O decreto aqui, que regulamentou a lei 12846, também não vou entrar em detalhes aqui, mas é basicamente a estrutura de compliance dentro do governo, em termos de como aplicar e o que aplicar e multas aplicadas em relação à lei anticorrupção. A próxima lei aqui também, que é a 913, é a questão de lavagem de dinheiro, né? Então, qualquer transação aqui que seja feita em espécie, em dinheiro, acima de determinado valor, ele tem que ser declarado, né, à Receita Federal, né? Os contadores das companhias, por lei, é obrigado a fazer uma declaração para a Receita Federal se houve algum valor acima de determinado dinheiro, né? Tudo isso para quê? Exatamente, é combater terrorismo, é combater a própria questão de lei de corrupção, desvio no pagamento de imposto, tudo isso, né? Essas duas leis, eu diria que elas são muito sensíveis do ponto de vista de compliance para as companhias, que elas estão cada vez mais, como eu comentei anteriormente, sendo analisadas e investigadas, e os próprios, fala assim, stakeholders do mercado, que têm algum relacionamento com vocês, com as companhias, né, estão requerendo cada vez mais uma declaração para fazer negócio com as companhias, que as companhias estejam em compliance com essas duas leis, principalmente. Já está entrando em vigor, já foi aprovada, só um minutinho, que é a lei
sobre a LGPD, a 3.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que já vem há alguns anos já sendo aplicada na Europa, e no Brasil agora foi aprovado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que são dados pessoais, né? Quero chamar a atenção do ponto de vista que esta lei ela vem com medidas do ponto de vista de aplicação de multas extremamente elevadas para as empresas que não cumprirem com a lei ou tiverem dados de pessoas físicas, funcionários vazados, né? Então, do ponto de vista de compliance, é extremamente relevante e importante também as companhias a implementarem a questão da lei de opção dentro dos seus processos e da visão de governança, né? Que é aqui, de novo, todas as empresas têm funcionários e, tendo funcionário, a lei se aplica. Então, eu acho que, do ponto de vista regulatório, eu queria chamar a atenção de vocês, são as 3 principais leis do ponto de vista de compliance, que ela é extremamente relevante para as companhias no dia de hoje, em termos de fazer negócio e proteção contra penalidades. Por favor, Fábio. E aqui, quando nós falamos em termos de compliance para as companhias, de estar em linha com o que é requerido pelas leis e implementado processos e treinamentos em termos de divulgação que a companhia está aplicando e seguindo as leis do ponto de vista de compliance, o diferencial é a possibilidade das empresas poderem participar em concorrências públicas ou concorrências privadas, né? Ter uma aderência internacional de boas práticas de governança internacional, não só do ponto de vista do Brasil, né? Agora, por que tudo isso estou falando isso aqui? Porque como eu comentei, estar em linha com as melhores práticas de governança e as leis vai levar uma companhia a um diferencial competitivo de mercado em termos de participação em propostas, né? Seja uma empresa, como comentei, empresas privadas ou empresas públicas, estatais, porque empresas que não estejam em compliance com determinadas leis emitidas pelo governo brasileiro ou determinadas práticas internacionais de governança corporativa, elas vão estar automaticamente fora do mercado. Infelizmente, não digo infelizmente ou felizmente, esse compliance mais robusto vai levar empresas a deixarem de praticar negócios com determinadas empresas locais ou internacionais, né? Isso é parte do dia a dia hoje do negócio, né? Eu, do meu lado, do ponto de vista também como empresa de consultoria, eu sou obrigado a cumprir 100% com as leis de compliance, e se eu não estiver em compliance e não tiver evidência que eu estou aplicando compliance, eu não consigo participar em determinados processos de concorrência, seja pública ou privada, né? Porque, e quando a gente faz mais, por que você necessita ter um programa de compliance tão robusto do ponto de vista de lei quando estamos falando em transações de empresas privadas? Porque se uma empresa privada contrata uma outra empresa privada que cometeu algum crime, seja ele qual for, ela também pode ser inserida no próprio problema em termos de, seja ela lei de corrupção. Então, o prestador de serviço, ele é parte do processo de contratação que ele tem um compliance robusto também. Então, vocês podem ver que cada vez mais os players de mercado se tem que atuar de uma forma única e consistente da visão de compliance, né? E também, como o próprio João comentou, empresas que estão procurando acesso ao mercado de capitais, né? Seja para registro numa CVM, para fazer captações seja debêntures, seja através de fundos, seja para fazer um IPO, se não tiver um programa de compliance robusto implementado, ela não vai ter acesso a esse mercado de capitais, ou pode até ter acesso ao mercado de capitais tendo um programa de compliance menos robusto, mas tudo isso vai impactar na precificação dos seus papéis, né? Vai ter uma desvalorização dos seus papéis, né? A gente pode dizer também a mesma coisa, não? Empresas privadas, familiares, porventura não queiram acessar o mercado de capitais, não queiram fazer acessar o IPO, mas quando ela for fazer uma transação com banco, instituição financeira, que tiver pegar um empréstimo privado, o que nós estamos conversando aqui em termos de compliance, ele é parte da análise dos bancos, né? E se vocês não tiverem, se a empresa não estiver dentro da lei dentro de um compliance robusto, com certeza a taxa de captação ele vai ser maior, né? Então, você vê que nós estamos falando aqui
dentro do processo de governança, um programa de compliance para cumprir com o que são as leis do governo que são requeridos, e as leis do governo nós temos hoje no Brasil, não é porque somente o Brasil quer, lógico o Brasil quer, mas é por um programa muito mais global que força os países a aderirem a práticas de compliance melhores. E tudo isso leva à questão acesso ao mercado de capitais, IPO, e até a mudanças na taxa de captação de financiamentos em bancos privados, né? E por último, aqui nesse slide, a questão da regulamentação que nós chamamos aqui o ESG, que traduzindo aqui é o Environment Social Governance, que é a parte, uma empresa endereça a parte ambiental, social e de governança. Então, vê a palavra G é de governança. Isso é alinhado com o programa da ONU em termos do programa 2030, o que eles querem dentro dos objetivos para melhorar o mundo. E quando nós estamos falando do programa de ONU, a gente pensa que é uma coisa muito mais global, que nunca vai afetar as companhias, nós aqui no Brasil, vai ser afetado, né? De novo, quem não estiver também aderindo dentro do programa de ambiental, social, vai ter penalidades, ou já está tendo penalidades, em termos também de fazer operações de mercado de capitais, em termos de fazer, vamos falar assim, captação de recursos também em bancos privados, né? E, além disso, eu posso dar um exemplo claro aqui também da importância de uma política de compliance socioambiental, empresas que já praticaram no passado trabalho escravo, né? Elas, com certeza, foram penalizadas, tiveram suas multas. Mas o terceiro, que é um banco que tinha emprestado dinheiro para essa empresa, indiretamente, ele foi penalizado aqui por ter concedido empréstimo para uma empresa que praticou trabalho escravo. Então, eu quero só exemplificar para vocês o dimensionamento que está tendo essa questão também do compliance quando fala da parte ambiental e social, né? Então, um banco que concede empréstimo, uma empresa que não tinha, naquele momento, um programa de compliance robusto do ponto de vista e que trabalhava muito com a questão de mão de obra terceira, se envolveu no trabalho escravo. O banco, em teoria, não teria nada a ver, foi penalizado, vamos falar assim, uma ação pública movida pelo Ministério Público, por ter concedido empréstimo a uma empresa que praticou trabalho escravo. Então, é só para dar um exemplo do dimensionamento que nós estamos falando e a importância cada vez maior em termos de as empresas estarem aderentes, né, e com políticas robustas internas para um programa de compliance, né? Eu sei que não é fácil e às vezes tem custo envolvido, né, do ponto de vista dos, vamos falar assim, dos executivos, dos donos da empresa, pode ser que sejam considerados como despesa no investimento, mas eu posso te garantir que isso são investimentos que são necessários para ter uma possibilidade de fazer negócios muito melhores com os stakeholders no futuro e evitar riscos, né? Porque os riscos são altos em termos de penalidade das multas que são aplicadas e, porventura, se a multa não for aplicada, posso garantir que os custos jurídicos envolvidos no processo são gigantescos. Então, eu estou indo do lado da governança do ponto de vista de risco, mas, infelizmente, é parte do ambiente que nós estamos, que as empresas e nós estamos atuando aqui do mundo, seja Brasil, seja mais global. Por favor, Fábio. E partindo um pouco saindo um pouco do compliance do ponto de vista de lei, nós entramos um pouco no mundo do uso da tecnologia, né? A tecnologia ela tem se tornado cada vez mais necessária no mundo, falar assim, no mundo de negócios que vivemos, né? Em função de alguns pontos principais. A gente fala, hoje nós temos uma grande aceleração em termos de trabalho remoto, principalmente para as empresas que trabalham com muito mão de obra. Temos a questão da mudança no modelo operacional do próprio negócio que as companhias estão pensando em termos de estratégia. Então, a tecnologia tem um impacto em cima dessa revisão do modelo, em termos de qual a estratégia da companhia, em termos de relacionamento, ou revisão do relacionamento com o cliente, ou do desenvolvimento e dos produtos, né? Tem uma pressão gigantesca, com certeza, em termos de redução de custo nas empresas, né? Principalmente vindo agora da crise que estamos passando, né? Na questão do coronavírus, tem uma pressão gigantesca em termos de custo. Todos esses fatores, eu comentei os 4 principais fatores aqui, seja o trabalho remoto, modelo operacional de negócio, acesso a clientes e até a redução de custos, é parte do dia a dia que tem que levar em consideração o uso da tecnologia. Então, tecnologia, além de
fala assim, de usar a tecnologia para um programa de compliance, ela é necessária do ponto de vista de negócios, de uma melhor eficiência para as companhias, né? Isso é importantíssimo, né? E não fora, e também, como nós falamos, comentando um pouquinho parênteses aqui da questão da uso da tecnologia, do compliance, é a questão da própria questão de gestão de crise, que envolve tudo, envolve a questão de gestão de crise, é a questão de problemas ocasionados por deficiência de compliance, gestão de crise por uma questão de uma tecnologia talvez não bem estruturada das companhias, tudo isso pode gerar crises, né? E dá mero exemplo aqui, uma questão de crise que pode ser gerada por questão de utilizando a questão da tecnologia, e é a questão como nós tratamos do ponto de vista os funcionários internamente, se esses funcionários porventura se sintam desrespeitados dentro da companhia, eles podem ir para uma uso de tecnologia, seja um Facebook, um WhatsApp, qualquer seja a ferramenta, começar a falar mal da companhia. Esse falar mal da companhia, dependendo do tópico que foi falar mal, se foi uma questão de racismo, uma questão de diversidade, pode levar a uma crise tremenda em termos de marca para a companhia, né? Então, a tecnologia aqui, hoje, ela tem um lado benéfico e tem um lado, fala assim, maléfico para as companhias. Então, uma gestão de tecnologia é importante, né? E para gerir a crise que pode ser advinda de algum problema por meio de tecnologia. Falando em tecnologia, a questão também, seja onde nós utilizarmos aqui os negócios, que eu vou comentar um pouquinho rapidamente para vocês, é a questão da cibersegurança, a questão hoje também, a questão do ataque, que nós sempre ouvimos falar, cibernético, em termos de busca de informações, roubo de informações das companhias, né? E às vezes paralisando até as operações da companhia, do ponto de vista de tecnologia, e solicitando muitas vezes resgates, fala assim, com valores astronômicos para poder liberar as informações, tem ocorrido mais constantemente, né? Então, os investimentos que têm que ser feitos dentro do quesito cibersegurança é um item que eu gostaria de chamar a atenção, extremamente relevante, é um item extremamente importante dentro de uma governança da companhia, porque se não tratado adequadamente, ele pode levar até a paralisação das operações em função de ataques, né? E roubo de informações estratégicas da companhia. Então, não deixem de tratar no conselho de administração, dentro de uma discussão executiva, como a área de tecnologia está tratando de cibersegurança, né? Tem que chamar atenção, às vezes parece uma coisa simples, algumas tecnologias simples, às vezes se busca meramente custo e não, de fato, se busca a eficácia dos sistemas de cibersegurança para as companhias, né? E saindo um pouco da questão da cibersegurança, que envolve todo mundo de tecnologia, os nossos negócios têm sido cada vez mais impactados, né? Seja agora durante a crise, né? Sejam ou pós-crise aonde estamos indo. Então, nós trazemos do ponto de vista de negócios, um exemplo aqui que gostaria de mencionar é a questão de quanto as empresas podem ter economizado em termos de despesas de viagens, e que é o meu caso, inclusive, de consultoria, por uma questão do trabalho home office, né? Agora, trabalho home office não se conseguiria ser feito e conduzido o trabalho se não tivesse tecnologia por trás, né? Então, isso é necessário. Mas tem o benefício hoje de uma mudança de maneira de trabalhar, que é trabalhar home office com uma tecnologia adequada, trouxe o benefício, com certeza, em termos de redução de custos de negócios, né? Hoje, se nós falamos e pensamos quem pode ser um grande competidor com as empresas aéreas, né? Gol, Latam, Azul, pode ser a própria Zoom, o Teams, o Meeting, que é o que nós estamos utilizando hoje na nossa live que estamos fazendo aqui. Então, é uma tendência, cada vez mais, o uso de tecnologia para uma visão de redução de custo, e pode ser uma redução de custo do ponto de vista de viagens, né? Estamos falando em termos de negócio, né? Um exemplo. Em termos de compras, nós falamos em termos de compras, o que acelerou, né, em termos de e-commerce, sempre discutimos já há muitos anos a questão da utilização de e-commerce para aumentar as vendas ou até uma facilidade em termos de experiência do cliente para não ir à loja, que seja, e fazer o e-commerce, né? Isso sempre foi discutido, empresas implementaram, mas com a vinda da pandemia, isso se acelerou. Muitas empresas que não estavam preparadas tiveram que investir, continuam investindo, né? Outras que já estavam investindo em tecnologia do ponto de e-commerce, começaram a buscar ou conectar outras tecnologias para melhorar o conceito da venda e-commerce. Por exemplo, como a integração do WhatsApp
na venda por meio online conectado com o e-commerce, né? Nós tivemos aqui um exemplo claro da Leroy Merlin, que apresentou um case, acho que foi no 3º simpósio de inteligência artificial, comentando esse case do WhatsApp, né? É uma tendência, né? Saúde, né? Saúde em si, em termos de de telemedicina utilizada, em termos de atendimento, utilização de exames por meio de 3Ds, pulseiras inteligentes que conseguem medir índice de gordura e outros, né? São alguns exemplos do que é a transformação que está trazendo para cada negócio. Em termos de aprendizagem, educação, que é a ED, educação à distância, né? Hoje, com startups vindo para o mercado, que tem uma delas que chama eCampus, que ele mede o quê? Consegue avaliar o nível de atenção e engajamento dos alunos. Então, quando você tem uma mudança de algum fator de tecnologia, de algum modo de operar que traga tecnologia, né? Outras tecnologias virão para se adequar a outras necessidades que foram colocadas pelo uso da tecnologia, né? É o exemplo que eu falei. Desculpa interromper aqui. Sim. A gente tem uma pergunta aqui que acho que traz bastante, tem bastante a ver com o que você está falando, que é como as famílias empresárias e as instituições de governança elas estão enfrentando os problemas e os desafios da transformação digital. Acho que você podia aproveitar aí o tema para responder essa pergunta, ok? Sim, não, sem dúvida. Eu diria que esse tema de transformação digital, eu diria que, só fazendo uma contextualização aqui, no Brasil, ele é relativamente novo, né, considerando principalmente Europa e Estados Unidos, né, e que sempre talvez foi achado um pouco mais de modismo do que uma necessidade, em termos que eu comentei, em termos de utilização para ganho de eficiência, redução de custos, uma melhor experiência no atendimento ao cliente. Então, hoje eu diria que as famílias, as empresas, ela têm buscado uma discussão, uma assessoria de como melhorar o seu negócio por meio de tecnologia, né? Que seja ela qual for, por meio de transformação digital, né? Como comentei, transformação digital é palavra ampla, né? Tudo que eu vou entrar um pouquinho aqui os tipos de ferramentas que se usam na transformação digital para melhorar a operação da companhia. Eu diria que o board da companhia, né, hoje está se discutindo muito mais tecnologia de transformação digital de forma estratégica de como trazer isso para dentro da operação, né? Então, eu diria que está tendo um olhar muito mais profundo, está se vendo como um gasto de investimento necessário para a companhia conseguir se manter no mercado de forma atualizada e melhor atendimento aos clientes. Eu diria que isso um pouquinho está acontecendo nas empresas familiares, né? Mas está em processo. Eu diria que muitas empresas já têm implementado. Eu diria que as empresas estão no processo de, falar assim, colocar no seu plano estratégico essa discussão no dia a dia das reuniões de visão estratégica, a inclusão da transformação digital e tecnologia. Está um processo transformador, eu diria, nesse momento agora. Legal. Posso passar aqui o próximo? Tá. Aqui comentando um pouquinho para vocês da questão. Então, se você puder voltar só um pouquinho o outro slide, Fábio, fazer bem de forma rápida, acho que é importante também trazer aqui o slide anterior, que são os 4 principais tópicos que nós discutimos em transformação digital: eficiência operacional, experiência do cliente, plataforma digital e a própria inovação, né? O que eu coloquei aqui embaixo, que está RPA, BPM, OCR, aqui embaixo de cada quadradinho aqui, são tecnologias que são alguns exemplos, na verdade, de tecnologia que são utilizadas hoje para atender essa questão de eficiência operacional, experiência do cliente, né, plataforma digital e inovação. Então, isso é um conjunto de ferramentas que são hoje utilizadas para, falar assim, endereçar a questão de uma melhor eficiência operacional e experiência do cliente. Então, eu diria que é necessário debater, como comentei, é necessário, né? Porque eu vou pegar um exemplo para vocês aqui. Em termos de experiência do cliente, hoje, se nós estamos mudando para uma forma de venda que é atendimento físico, uma forma digital, o cliente ele tem que se sentir, falar assim, atendido, satisfeito, mesmo que seja de forma digital, né? E de forma digital, e às vezes a gente fala digital, mas você vai ter que ter uma interferência humana no meio do processo, seja de repente fazer uma ligação,
mas tudo isso é parte do processo. Não falando de experiência do cliente, não é um processo simples, não é um processo que tem fórmula pronta, cada caso é um caso, tem que se buscar ferramentas no mercado que se atendam àquela necessidade do cliente, mas eu quero dizer assim, o principal ponto é pensar sobre isso, né? Pensar sobre isso que seja se utilizar a tecnologia, né, para ganhar eficiência por meio de experiência do cliente, como o cliente quer ser atendido, como que vai ser a forma que ele vai se sentir satisfeito e vai querer voltar a comprar da sua empresa, da plataforma da sua empresa, né? Porque da mesma forma que um cliente entra para comprar, se ele sentir-se mal atendido, uma experiência super negativa em termos de tomar muito tempo na compra, de burocracia exageradas, ele não vai voltar, né? Então é isso que eu gostaria de chamar atenção para isso. E o último também chama atenção, acho que vale a pena comentar aqui, era a questão da excelência operacional. A excelência operacional são principalmente na questão de back-office, né? Então, hoje existem tecnologias que se busca fazer reconciliações contábeis, né? Busca de notas fiscais dos sites da Receita Federal, seja da sua própria venda, seja da própria dos fornecedores, para fazer a contabilização de forma automatizada. Tudo isso leva a um ganho de eficiência, né? Para a sua organização, seja eficiência e redução de tempo, seja em termos de redução de custo de mão de obra. Então, eu não também vou delongar muito, nosso tempo aqui já passou bastante, Fábio, precisa mudar o próximo aqui. E, por último, acho que também, só para chamar a atenção aqui dos participantes, é que algumas dicas, né? Que não tem nada de mirabolante de novo aqui, mas que tem que estar sempre no papel na frente de vocês, né? Sempre comece com o problema, não com a solução, né? Buscar, se for para o mercado, achar que pode existir tecnologias que vão resolver o seu problema, se você não souber o seu problema, ela não vai resolver, vai ser mais um problema gerado com isso. Então, procure de fato entender a origem do problema, aonde está o problema, aonde está afetando na tua operação o problema identificado, a informação que está sendo gerada, e aí sim buscar a solução. Se existe uma solução dentro de casa ou se tem que se buscar uma solução de mercado, né? E quando se fala solução do problema, eu comentei, tem que ter os dados, entender os dados para entender quais são os fundamentos que levaram a esses problemas para buscar a questão da ferramenta adequada, né? E tudo isso tem que estar alinhado com a questão dos objetivos, estratégia do negócio da companhia, né? Outro ponto também que muitas empresas acabaram cometendo erros no passado, né? E não é nem questão de transformação digital, é questão da própria seleção do próprio ERP das companhias, né? Algumas decidirem por RPs que eram muito além da necessidade, outras decidirem por RPs que estavam muito abaixo da necessidade. Então, buscar uma visão estratégica de onde a companhia está, de onde que ela quer chegar e, com isso, fazer um paralelo de qual tecnologia ela precisa para suportar o crescimento do negócio é essencial, né? Então, isso é um fator importante dentro da questão da governança da companhia. Alinhar o objetivo estratégico e o objetivo estratégico alinhar junto à tecnologia que é necessária e tem disponível no mercado, né? Isso acho que é essencial dentro do quesito de governança da companhia, né? E quando está se buscando tecnologia, de novo, né? Tecnologia tem soluções diversas no mercado, Brasil e fora, tem soluções brilhantes em termos de tecnologia, mas para decidir qual tecnologia e qual deve utilizar, é necessário ter um especialista assessorando, talvez, na escolha da melhor tecnologia. Porque nem sempre, dentro das companhias, devemos achar que a área de tecnologia, ela sabe tudo. A área de tecnologia de uma companhia, ela pode saber tudo, mas pode ter casos que a pessoa está muito dedicada no dia a dia da operação, resolver os problemas da tecnologia da companhia e não tem a possibilidade de se atualizar, acompanhar tudo que está acontecendo no mercado em termos de novas tecnologias. Então, ter um especialista para assessorar a tecnologia das companhias e o board é essencial, né? Acho que isso é uma recomendação que eu queria deixar a todos aqui. E desculpa se eu passei um pouco do tempo, Fabio. Não, sem problema. Obrigado, Marinho. Eu só queria, então, passar os últimos 2 minutos aqui ao Edward, que vai mostrar um pouco de como alinhar todos esses 3 temas que vocês trouxeram aí com muita competência, né? O tema de tecnologia, digitalização, o tema de governança, né? O quanto que ela é importante para as empresas, familiares ou não, e como trabalhar com isso ainda mais em tempos como a crise que a gente vive hoje.
Então, vou passar para o Edward, parece que ele tem uma solução aqui interessante para mostrar, para compartilhar com a gente. Edward, por favor. Great. So I'm just going to take 5 minutes to illustrate a practical example. I think Joao really explained the importance of governance. I think Daniel really highlighted, you know, what it takes to go from a problem to picking the right technology tool. And here at Trusted Family, we're a technology company. So we've tried to build the best governance and communication software, you know, to enable good governance for family-owned companies. So I'm just going to show you here in 5 minutes how it works. It's a tool that was initially built for my own family, but that is now used by, you know, family businesses all over the world. And so what we try and do is we try and reproduce the real governance you have in your family in real life. So we create a group for the family, for the shareholders, for the board members of the company, and maybe you have different committees. You might have an ESG committee, you might have an audit committee, etc., right? So you can create all these committees here on the platform. And then you can add your family members, shareholders, board members, etc. And for each person, you can decide who is a shareholder, who is a board member or not. So if you're just a board member, you can get access just to the board space. If you're also a family member and a shareholder, you can get access to everything. And so in one platform, you can really see the information that's important for you, depending on your role. And so a few examples of how many of our clients have been using it. You can set up here on the left a platform for the board. So any board member can come and see all the board meeting minutes, all the decisions, all the agendas. There's electronic signatures. In many countries, board minutes have to be signed, you know, just to prove that they're approved. It can all happen via the platform. So that's one example. And so if I look, for example, let's say we had a board meeting here in October, you know, there's a board pack. I can see the agenda of the board meeting. I can see all that information. And if I'm a chairman, I can see who from my board members have read the information, have downloaded the information, etc. So this really offers compliance because you can avoid that people forward the information. You can know if they've read it. It really makes professionalism much more credible. You can also block download if security is important. You can avoid it that the documents are downloaded. And then each board member can take annotations. So if people want to prepare their meeting, they can go through the documents and take notes. You know, it's typically what people do on paper, but now you can do it through a digital platform, right? So any board materials and board pack can be added here. Everything is searchable. So if you search for a specific keyword, you can search and it's going to find all the important information, right? If you have many shareholders that don't work in the business, you can also create a space here about the company with the annual reports, press releases, analyst reports, CEO interviews, shareholder meeting minutes, etc. And as I mentioned earlier, many of our clients have been creating a COVID update section. So you can here send an update every month or every 2 weeks to all the shareholders or the family members to say, hey, the employees, you know, can come back in the office. And we've developed a new COVID policy, for example, right? Certain family companies have created emergency funds to support their colleagues that have special needs and that are more affected than others by the pandemic, right? You can give more transparency to the family and to the shareholders on sales and say that, yeah, maybe there was a historical drop in sales in April and May, but that the sales are up again 15% in August, for example, right? You can talk about cost and, you know, a lot of these things. So many of our clients have increased their communication and used the platform to really share what's happening so that, you know, people can follow stuff. Here you can organize virtual meetings through the platform and invite people to come. We have a survey feature, so you can take a vote. You can ask a question to people and then, you know, your shareholders can vote on the measure, whether approve it or not. And again, it's all documented and centralized in one platform. The platform does a lot more, you know, tools. There's an education center, a family governance center, etc. Right? But, you know, I think as Joao and Daniel said, you know, technology is just a tool. And so our job at Trusted Family is to build the best tool. But we work very closely with firms, you know, like CFEG and Grant Thornton to really make sure that the implementation and the governance practices
are correctly set in respect with your local regulations, and that it can then be reproduced here in a secure online digital environment. So I'm going to stop here and pass it back on to Fabio to see if there's any questions or further discussions. Legal. Sim, temos algumas perguntas aqui. Edward, a primeira pergunta é: essa plataforma atende a todas as legislações de proteção de dados? E depois temos mais uma, vou fazer duas para você já responder duas em seguida. Quais são, essa veio do Leon, quais são as principais pessoas ou quem são os líderes que puxam a transformação digital nas famílias empresárias? São membros da família, são membros do conselho ou é o time de executivos da empresa? Great. So there were two questions. There was a question around security and privacy and data regulations. So Trusted Family is a Belgian company. So given we're based in Europe, we follow GDPR regulations and data privacy and security regulations in Europe that are extremely strong and well developed. We have a security team in place. We have security committee meetings every 2 weeks. And we do a lot of work around security. We even like pay external hackers to try and get within our systems, once a year and do what's called penetration testing. So if you have more questions on security, I can send you a note that explains our whole approach to security. So that was to answer the first question. The second question from Leon, which is about who leads it. And I think it's a great question because, in my family, we always say if something's important, you need two things. You need someone responsible for it, and you need a budget. And so whenever I tell families, if they think governance and shareholder relations and family cohesion is important, they should appoint someone in charge of governance and in charge of shareholder management and education, right? And once you have someone in charge, then the strategy is going to come into place, right? And you need a budget for that. I always give the example, every listed company in the world has a shareholder relations team because they are forced by government to follow certain regulations. Many family companies are still private, and so very often it's quite informal. So many of our family companies now create a role ahead of shareholder and family relations to make that happen. We've actually been working very closely with CFEG to help family businesses in Brazil create that role and train that person and create the first governance officer, because we believe that every family company in the world needs a governance person to make sure that you have good written minutes of meetings and that you follow the right policies and regulations. It's complex, right? And so, part of that is linked to the technology, but part of that is identifying the right person and training that person and giving that person the right resources. And then what we started doing at Trusted Family is now, because we have a community of chief governance officers in family companies all over the world, we bring them together so that they can exchange experiences between one company and another. We create templates. And that's why it's been so interesting now. Certain clients reacted quite differently in this current context, right? And so we've tried to build community between our different family companies so that they can learn from each other on how they are adapting their governance in this environment. So I hope I correctly answered the two questions. Obrigado. Eu tenho as duas últimas perguntas aqui, porque a gente já estourou em 10 minutos o nosso tempo e eu peço já desculpas por isso, mas aqui a pergunta da Cibele, que é: olá, Edward, essa ferramenta está disponibilizada para o mercado? E outra pergunta é: Edward, a plataforma é apenas em inglês? E aí eu gostaria que você já fechasse o nosso webinar com essas respostas para a gente não avançar muito mais no tempo. Obrigado.
Yeah, so the platform's available in 5-6 languages right now, and we've been working very hard with Fabio and the C3G team to bring a Portuguese version to the market. All the translations have just been sent to me earlier today, so we're working with the technology team. So that's just for the menus, but the content itself can be added in any language you want. I mean, Trusted Family has clients in over 25 countries. And so obviously all your board documents and materials are in whatever language you use, and that's all going to work perfectly with the system. But for some of the notifications and systems, we're working with Fabio and the team to do our last financial stations. Ótimo. Bom, agradeço aqui os comentários, as pessoas que estão agradecendo e compareceram ao nosso webinar. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo tempo, mas eu acho que os temas foram bem abordados e bem endereçados. E fica, então, o nosso contato, fica, então, a nossa disponibilidade para caso qualquer um de vocês tenha mais alguma outra questão. Nós vamos enviar um e-mail para cada um de vocês que participaram com o conteúdo desse webinar em breve, então fiquem atentos. E por enquanto, o meu muito obrigado, e muito obrigado ao Daniel Maranhão, a sua equipe da Grant Thornton, muito obrigado ao João Bosco e a equipe da Cambridge, e muito obrigado ao Edward e a equipe da Trusted Family. Então, pessoal, ficamos por aqui, desejamos aí um excelente dia para todos e nos falamos em breve. Um grande abraço. Obrigado a todos. Bye bye, everyone.